Deus, glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, amém? Amém? Eu não sei se esse louvor falou com você, mas esse louvor sempre fala ao meu coração. Como nosso irmão do louvor falou, que se a nossa vida, a nossa esperança se resume somente a esse plano, somos os piores dos miseráveis. O apóstolo Paulo fala que a leve, momentânea tribulação dessa era não pode se comparar ao peso eterno de glória. O Deus que nós servimos não é um Deus que se retém a esse presente, a essa era. O Deus que nós servimos é um Deus que aponta para a eternidade. Só Ele tem palavras de vida eterna. Por isso que você está hoje aqui, não para adorar um Deus que é efêmero, que passa, que fica aqui nessa terra. Você está adorando a um Deus ressurreto, um Deus vivo, um Deus que nesse momento está nos céus, intercedendo por cada um de vocês, para que possamos cada vez mais entender da esperança do Senhor, do Evangelho do nosso Jesus, para que a gente possa, em tempo oportuno, estar junto com Ele nos céus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Pessoal, é um privilégio estar aqui dia de hoje, dia de domingo, primeiro dia da semana, para a gente poder compartilhar do Evangelho. A gente vê que a cidade de Olinda está tomada pela festa do carnaval. A gente vê que muitas pessoas estão nesse momento procurando um prazer realmente momentâneo, um momento efêmero, um momento transitório. Mas o meu coração se enche de alegria com todos que param o seu tempo, vêm no dia de domingo para poder adorar o Senhor e glorificar o Senhor. Então que possamos hoje falar com o nosso Deus, que possamos hoje escutar o que a palavra de Deus tem para falar aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu só ambientar vocês. Para quem está visitando a gente hoje pela primeira vez, a gente está fazendo a exposição do Evangelho de Jesus, segundo Marcos. A gente fala verso a verso, vai expondo a palavra, para que a palavra possa verdadeiramente falar aos seus corações. E mais especificamente, a gente está agora em uma série chamada Ensinos Esquecidos. E aí você pergunta para mim, Rodrigo, por que ensinos esquecidos? A gente percebe que essa igreja contemporânea de hoje vem perdendo o foco do Evangelho. E ela vem verdadeiramente sendo tragada por vários sofismas, várias falácias de falsos profetas, pregadores que não pregam a palavra embasada num conteúdo realmente teológico, não consegue argumentar as suas afirmações à luz da palavra, e com isso fica alterando o sentido da palavra de Deus, alterando o sentido daquele que escreveu a revelação do Senhor. E o que acontece? Muitas vezes eles também ficam omitindo ensinamentos da palavra do Senhor, que são fundamentais para a caminhada da gente no Evangelho. Por isso que essa série vai falar sobre conhecimentos esquecidos. A gente vê uma boa parte da igreja contemporânea hoje, que prega, por exemplo, a teologia da prosperidade, fica presa no Antigo Testamento, pegando alguns versos e querendo empurrar para a sua igreja a ideia de que você vai ter uma vida bem-sucedida, que você precisa ter posses, poderes, e muitas vezes não fala a Bíblia de forma integral, e muitas vezes omite, esquece os principais ensinamentos que o nosso Senhor deixou para a gente. Um exemplo básico, a gente na semana passada, no domingo, falou sobre o Evangelho de Marcos e a gente citou o jejum, que é uma prática espiritual que muitas vezes está sendo esquecido nessa era atual, e é uma disciplina importantíssima para fazer a gente ter ainda mais crença, para que a gente possa aumentar a nossa fé e a gente possa ser ainda mais íntimo de Deus. E eu pergunto, por que a igreja contemporânea está esquecendo o jejum, por exemplo? Pelo contrário, a gente vê hoje uma igreja que fala o contrário disso. Ela fala assim, crente gosta de o quê? Crente gosta de quê? Comer, olha como todo mundo sabe. E é engraçado, a gente ri, a gente brinca, mas Deus não aboliu o jejum. Então tem vários ensinamentos que estão sendo esquecidos por essa igreja, e eu estou aqui para lembrar vocês de alguns ensinamentos que a palavra de Deus, ela é contundente em alguns assuntos, e eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite, amém? Eu peço para que vocês abram no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do verso 30 a 41. Marcos, capítulo 9, do verso 30 a 41. Abram suas Bíblias, liguem suas Bíblias. Marcos 9,
do 30 ao 41. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Amém. O Evangelho de Marcos fala aqui, verso 30 em diante, até o 41. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegando a Cafarnaum, quando estavam em casa, perguntou-lhes: o que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-lhe, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-os nos braços e disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não estará apenas recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não me peçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a favor de nós. E lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Palavras do Senhor. Amém? A gente vai perceber que nas Bíblias que vocês têm aí, está separado em perícopes, né? Algumas versões separam em 3 perícopes. Na NVI, por exemplo, o verso 30 já é o finalzinho da perícope anterior. Mas eu quero lembrar que as escrituras, né, o rolo, o pergaminho com a palavra do Senhor, não tinha essas separações, né? Então você vai ver que todo esse texto aqui, ele vai estar interligado e ele vai ter uma mensagem do Senhor para que a gente possa compartilhar hoje. Vamos embora. Pessoal, deixa eu falar para vocês, parece até contraditório o que a gente vive atualmente nas igrejas. O que acontece? A gente tem um crescimento assustador do Evangelho de Jesus aqui no país, muita gente se convertendo ao Evangelho, muita gente batendo no peito e dizendo eu sou crente, mas ao mesmo tempo a gente vê tanta desordem e a gente vê tantos escândalos envolvendo a igreja de Jesus. A gente tem acesso à Bíblia, a gente vive numa geração onde a gente tem liberdade para falar do Evangelho. Estamos numa geração que a gente tem muito acesso à informação, de todo jeito, a internet está aí para a gente procurar e pesquisar sobre o nosso Senhor, e mesmo assim a gente não consegue compreender e entender algumas verdades do Evangelho que se tornam esquecidos com o passar do tempo, e acaba que você esquece ensinamentos importantíssimos daquele ao qual você diz que serve. E os discípulos que estão aqui relatados nessa passagem, eles não são diferentes de nós não. Eles andavam com Jesus, eles eram orientados e instruções pelo próprio Cristo, e mesmo assim, eles andavam com as suas expectativas um pouco desalinhadas, desajustadas com aquilo que Jesus queria fazer. Então esse texto a gente vai bater alguns fatos importantes, e eu vou querer dividir em 3. O primeiro, você vai entender que os discípulos ainda não compreendiam qual era a missão do Messias. Eles não conseguiam compreender o Messias que veio em terra para sofrer, para se sacrificar em obediência ao Senhor. Até parece que esses discípulos não tiveram acesso ao livro de Isaías, no capítulo 53, do verso 5, que fala que o nosso Senhor seria transpassado por conta das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas feridas dele nós fomos curados. Parece que os discípulos não conseguiam entender ainda que o Evangelho é um caminho de sofrimento, é um caminho de renúncia. E isso não cabia ainda no entendimento dos discípulos. A gente também vai perceber que eles não vão entender ainda que é necessário renunciar a si mesmo, carregar a cruz, em vez de buscar grandiosidade nessa terra presente. É muita gente dentro da igreja que diz que serve ao Senhor e está buscando status, reconhecimento, poderes, riquezas.
E os discípulos, eles estão passando por uma situação que eles estão novamente aqui falando sobre isso, buscando saber quem tem uma proeminência maior aqui. A gente também vai falar que eles não compreendiam ainda o chamado do Senhor, que é através pela graça e não por uma exclusividade de uma certa denominação, de um certo grupo de crentes. E possa ser que hoje, eu creio em nome de Jesus, que pessoas aqui vão sair com a palavra do Senhor em relação a isso. Porque muitas vezes a gente está igual aos discípulos. Você pode não ter compreendido ainda qual é a base do fundamento, dos ensinamentos do Senhor, que nessa era a gente tem esquecido, e a gente cai num processo onde a gente quebra princípios da palavra, pelo fato da gente não estar sendo exortado pela própria palavra de Deus. Então eu quero que vocês fixem esses 3 pontos que a gente vai falar. Eu tenho 3 verdades que foram esquecidas com o passar do tempo. A primeira verdade é que a verdadeira da missão do Senhor é aquele que vai para a cruz, é aquele que caminha um caminho de sofrimento. Então, a primeira verdade esquecida é a verdade da missão. A segunda verdade esquecida é a verdadeira grandeza. E a terceira é o verdadeiro pertencimento. Ou seja, com o passar dos anos, a gente perdeu a essência da verdadeira missão do Senhor, que também é a sua. A gente perdeu a verdadeira grandeza perante o reino de Deus. E a gente também perdeu o verdadeiro senso de pertencimento à igreja do Senhor. Amém? Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, não fechem. A gente vai fazer uma exposição verso a verso. E eu quero que, ao ponto que a gente for falando, vocês vão verificando na palavra, que eu quero que essa palavra não seja da minha boca, mas da palavra de Deus. Amém? Antes disso, eu quero só ter um tempo de oração com vocês. Peço para que vocês curvem sua cabeça, fechem seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, glorioso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por mais um dia, Senhor, que o Senhor concedeu a todos aqui, Senhor, poder examinar, Senhor, as Tuas Escrituras, Pai. Ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Pai, e guiado de acordo com a Tua vontade, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra que sair da minha boca e o meditar do meu coração, Senhor, seja agradável a Ti, Jesus. Que a semente do Evangelho possa frutificar, Pai, em solo fértil, que pessoas possam sair daí com a porção da Tua palavra, Pai, onde irá gerar frutos para o Teu reino, Pai. Te peço, Pai, o Senhor sabe como falar, o Senhor sabe como tocar em cada coração, Senhor. Então, que possamos, Senhor, estar com o coração aberto, Senhor, para receber do Teu Evangelho, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Conduz essa exposição, conduz essa noite, e que tudo aqui, Pai, glorifique o Teu reino, Pai. Para que possamos ainda mais compreender qual é a nossa posição perante a Tua grandiosidade, Pai. De servos humildes, tementes e obedientes à Tua palavra, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. A primeira verdade esquecida é a verdadeira missão. Eu vou ler com vocês novamente aí o verso 30 até o verso 32, que fala assim, ó: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estavam ensinando os seus discípulos, e ele dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não entendiam e o que ele queria dizer, e tinha receio de lhe perguntar. Então a gente vai ver aqui que Jesus está seguindo em direção a Jerusalém. Ele já está começando a fazer a sua segunda predição da paixão. Ele está começando a apontar novamente que o Cristo vai ser sacrificado e morto na cruz. E eles estão passando aqui pela Galiléia, e curiosamente, diferente de algumas outras passagens, ele não permanece na Galiléia ao luz do dia explícito para todo mundo. Ele procura um lugar na Galiléia de passagem somente para ensinar e seguir para Cafarnaum. E aí você fica perguntando, por que ele não quis passar um tempo ali? Por que ele não, porque ele buscou se refugiar num lugar para ensinar? A gente tem algumas informações que alguns comentaristas dão, mas a gente percebe que, por exemplo, nesse tempo já tinha uma grande oposição do rei Herodes Antipas. Não só ele, mas também as autoridades judaicas daquela época estavam perseguindo muito o Senhor. E a gente também pode perceber que um bom motivo que Jesus foi para um lugar mais recluso é que ele queria que ninguém soubesse onde eles estavam, pelo fato de investir tempo de ensino somente com os discípulos, com poucas pessoas, com um menor grupo. Eu queria, igreja, em nome de Jesus,
começar alertando vocês sobre uma coisa em particular que o nosso Senhor Jesus deixou em várias passagens para a gente. Jesus, ele ensinou em grandes multidões. A gente vê que o Sermão do Monte, ele falou para muita gente. Tem muito ensinamento do Senhor que é passado como esse auditório. Muitas pessoas envolvidas escutando a palavra do Senhor. Mas existe um valor inegociável daquilo que você compartilha do Evangelho em pequenos grupos, com poucas pessoas, onde você pode ser pastoreado, onde você pode ser cuidado, onde você pode ter um ambiente de partilha. E por que eu falo isso para vocês? Na nossa Igreja Rio, a gente tem as fontes e a gente tem o discipulado. O discipulado atualmente está passando por uma reformulação, a gente já tem muitos discipulados acontecendo nesse momento, e a gente tem as igrejas nas casas, que são as fontes, que é justamente esse momento onde a gente sai um pouco da multidão, um pouco desses ensinamentos que é dado a todos, e a gente vai para um momento onde a gente tem um momento mais intimista. É onde você pode ser melhor cuidado, é onde você pode se abrir e falar do seu coração, o que é que você está vivendo na sua caminhada com Cristo. E eu quero convidar essa igreja a cada vez mais se envolver com esses encontros nas casas chamados fontes. Se você tiver algum interesse, se você não faz parte de alguma fonte ainda e frequenta os nossos cultos, eu te peço em nome de Jesus, não seja somente um frequentador de culto. Eu tenho certeza que a missão do Senhor, o que Cristo deixou escrito para a gente, não está baseado em a gente botar uma roupa bonita, vir no culto dia de domingo e dizer que você está adorando ao Senhor e servindo ao Senhor da forma como Ele quer. Jesus quer você com um papo mais íntimo. Ele quer lhe trazer para o secreto, Ele quer trazer para uma área onde poucas pessoas vão estar compartilhando do Evangelho e com isso amadurecendo a parte do Evangelho. Então, um ensinamento já fica aqui para a gente. Saia um pouco da multidão, não fique somente nesse fluxo de participar de cultos, mas procure verdadeiramente lugares mais intimistas, onde vocês possam ter um pequeno grupo para partilhar do Evangelho e ser cuidado e pastoreado por alguém. Amém? Vocês vão verificar aí no verso 31, na parte B, que Jesus foi a segunda predição da paixão. Ele fala assim, ó: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Aqui a gente entra mais uma vez numa parte muito desafiadora para o Evangelho de Jesus. Essa parte aqui é justamente onde a gente começa a ter clareza e entender que o nosso Jesus, ele foi chamado para a obediência ao Pai em sacrifício. E nós, assim como os discípulos, precisamos nos livrar dessa visão que a gente tem de um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que muitas vezes a gente cria no nosso coração. Vê se vocês conseguem compreender: o Cristo vivo, ressurreto, o nosso Senhor Jesus, ele se despe da sua majestade em adoração e obediência ao Senhor e caminha para a cruz, caminha para o caminho de sofrimento, para o caminho de entrega, para o caminho de renúncia, um caminho de humildade, para obedecer à palavra de Deus. E eu acho engraçado como essa era contemporânea, essa igreja atual, consegue criar uma caricatura de Jesus, como se fosse um Jesus que não tem dor, não tem sacrifício, não tem sofrimento. A busca pelo Senhor está somente em cima dos seus desejos, daquilo que você quer, da sua vontade, do seu coração. Mas o Cristo está aqui a segunda vez apontando para a cruz. A cruz é o destino. Assim como o Senhor falou para a gente: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Engraçado que, se a gente examinar esse texto aqui, no hebraico, no original, a palavra entregue, ele é um verbo de voz passiva e não revela o sujeito. Mas o sujeito passivo aqui, ele é divino. Porque quem entregou o nosso Senhor na cruz não está ligado diretamente a um traidor chamado Judas. Às vezes tem essa discussão em pequenos grupos que se fala: foi vontade de Deus ter mandado Jesus para a cruz ou porque teve um traidor que ele foi para a cruz? A gente não consegue lidar com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E eu estou aqui para te dizer hoje que a cruz não foi um acidente, pessoal. A cruz não foi um acidente. É soberania de Deus. A entrega aqui foi o próprio Deus vivo que entregou o seu Filho na cruz. A palavra relata que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do templo. O Cristo, ele ia para a cruz. Era a ordem do Senhor. Era
vontade do Pai que ele fosse. E a gente não consegue lidar com a soberania de Deus e com a responsabilidade humana. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes eu sou questionado e perguntado em algumas passagens bíblicas, fala assim: Rodrigo, quer dizer que se o homem mudasse aqui a opinião dele, ele podia mudar a vontade de Deus? E eu pergunto a vocês, será que você tem capacidade, pela sua decisão, você mudar a soberania de Deus na sua vida? Pois tem linhas doutrinárias que vai dizer que você tem a oportunidade de mudar a vontade de Deus. E isso não está na palavra. O Deus que a gente serve é um Deus soberano. Um Deus que a gente segue é um Deus que tem governo sobre tudo. Ele já conhece tudo, mas isso também não ausenta a nossa responsabilidade para com o Senhor. Em Marcos, no capítulo 14, vê o que Jesus fala, falando sobre a traição. Ele fala que o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Ou seja, o Cristo, o Filho do Homem, vai ser crucificado como está escrito. Mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor que lhe seria não haver nascido. Ou seja, Judas, ele traz Jesus, mas ele tem responsabilidade sobre sua decisão. Mas tudo isso está abaixo da soberania de Deus, meu irmão. Não ache que a sua decisão muda a vontade de Deus. A sua decisão está alinhada com um plano muito maior do que o seu. Porque a palavra diz que o plano de Deus é muito melhor do que o seu, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então eu convido vocês a se deleitar no Senhor, sabendo que até situações que vocês estão passando na vida, ruins, estão passando por provas, desafios, creia verdadeiramente que a mão do Senhor está sobre sua vida. Deus governa sobre todas as coisas e a vontade dele é muito melhor do que a de vocês. Amém? O caminho do Evangelho é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício, é um caminho de sofrimento, mas eu quero fazer uma ressalva para a igreja. O caminho do Evangelho é tudo isso, mas em prol do reino de Deus. Não em prol das suas vontades, dos seus caprichos e muitas vezes em prol das suas necessidades. Tudo que você faz sacrificando, sofrendo, na dor, em prol do reino de Deus, pode ter certeza que essa é a direção do nosso Senhor. E não um caminho de conforto, um caminho de poderes, de riquezas, e muitas vezes nos relacionamos com Deus nessa expectativa, onde Deus vai entregar aquilo que a gente quer e não aquilo que Ele quer fazer com a vida da gente. A gente tem um próprio exemplo do Senhor. Ele se humilhou até a morte de cruz. E aí eu pergunto para vocês, o que é que falta para a gente renunciar aquilo que Deus já pediu para você renunciar? Qual é a cruz que você tem carregado para o Senhor? Isso é uma boa pergunta para você sair daqui hoje refletindo sobre isso. Qual é a cruz que você tem carregado para o Senhor? Tem pessoas que não sabem lidar com isso e jogam essa cruz para todo lado. Tem uns que vai dizer, meu irmão, meu Deus, aquela minha sogra é uma cruz na minha vida. Tem que carregar aquela mulher. Em nome de Jesus, a cruz que o Senhor está falando aqui, está relativa àquilo que você sofre, que você sacrifica perante o Evangelho de Jesus, em prol do reino de Jesus. A gente tem um costume, pessoal, e muitas pessoas se relacionam com a igreja e vêm para a igreja na sede, veementemente, de querer colocar as suas vontades na frente do Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja porque quer dar um ajuste no seu casamento. Tem pessoas que vêm para a igreja porque Jesus pode fazer um milagre na sua saúde. Tem uns que vêm para a igreja porque Jesus vai dar um jeito no seu cartão de crédito, na sua conta. Tem várias formas de você se relacionar com Jesus. E eu digo para vocês, Jesus é capaz de fazer tudo isso que eu estou falando. Mas a vontade do nosso Deus é para que você busque verdadeiramente Cristo por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer da sua vida. Jesus é o centro do Evangelho, não é você que é o centro do Evangelho. Qual é a forma que você está se relacionando com Deus? Você está perdendo a melhor oportunidade de se envolver com o nosso Senhor, é amando verdadeiramente, obediente porque ama, porque tem uma relação com o nosso Senhor, e não agindo de barganha com Deus, colocando as suas premissas na frente, ao invés de colocar a vontade de Deus na sua vida. Jesus é o centro do Evangelho. Vocês têm que sair daqui com essa mensagem. É um caminho de renúncia, sacrifício, sofrimento em prol do reino. Que possamos entender isso cada vez mais e não criar uma cruz pequena.
Porque muitos fazem da seguinte forma: Rodrigo, a palavra diz que eu devo perder minha vida para que eu possa me salvar. Então eu renuncio tudo, carrego a minha cruz e sigo. E tem muita gente que, estrategicamente, seguindo o seu próprio coração, faz uma cruz desse tamanho, faz uma cruz leve. Ah, Rodrigo, está pesado demais. O Cristo diz que o fardo deve ser posto em quem? Está pesado, bota em quem? Em Cristo, porque o jugo dele é o quê? Suave. O dele. O que a gente carrega, meu irmão, se for em prol do reino, pode ter certeza, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar, Deus vai prover. Se não estiver ligado com as suas vontades, estiver alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. O problema é que a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não tem uma vida dependente no Senhor, a gente não tem uma vida que contempla a adoração ao nosso Pai. Colocamos as nossas vontades na frente da vontade do Senhor, e no final a gente fala: Senhor, o que é que eu posso fazer? Qual o peso que eu estou carregando? Que possamos ter ainda mais entendimento sobre a palavra do Senhor, porque existe promessa para aqueles que é fiel no Senhor. O texto diz que ele vai ser entregue, eles o matarão e ele ressuscitará. Olha o que a palavra de Deus está falando. Essa palavra é pesada. Essa palavra, ela é forte para aqueles discípulos que estão vivendo com o Senhor naquele tempo. Mas ele fala que não é somente o sacrifício, nem a morte perante o Senhor. Tem promessa eterna. A vida de você não se resume a essa terra. A vida de vocês aponta para o céu. Assim como a gente cantou essa belíssima música, o autor da minha fé, o autor da sua fé é Jesus Cristo. E os planos que Ele tem para a sua vida não se resumem a essa terra. Ele não quer fazer você uma pessoa muito boa, uma pessoa muito rica, uma pessoa cheia de poderes. Se Ele quiser fazer isso, em nome de Jesus, você vai entender no seu coração. Mas as promessas que o Senhor tem para vocês é apontando para a eternidade, meu irmão. Antes, você que não encontrou a Cristo, estava caminhando para o inferno, a passos largos, sem conhecer a verdade do Evangelho. Mas hoje não. Você entende, você compreende, você se arrepende, você entrega seus caminhos ao Senhor. E a partir daí, pode ter certeza, meu irmão, com batalha, sem batalha, com dor, sem dor, com sofrimento ou não, a maior recompensa do Senhor está nos céus. É promessa de vida eterna que Ele tem para mim e para você. Amém? E com tudo isso, segunda vez que Jesus fala sobre sua predição da cruz, a gente vê que no verso 32, diz assim: eles não entendiam o que Jesus queria dizer e tinha receio de perguntar-lhe. Quando a gente vai para o Evangelho sinótico de Mateus, dessa mesma passagem, ele diz que os discípulos ficaram tristes. Em algumas outras versões, fala que eles ficaram com medo de perguntar e receoso. Deixa eu alertar vocês, a nossa mente, muitas vezes, ela vai estar cheia de informações preconcebidas. E quando a gente recebe um alerta do Senhor, muitas vezes isso aí não surte efeito. Você pode ter sido ensinado dentro da sua casa de uma forma errada sobre o Senhor. Você pode ter aprendido errado sobre o Senhor dentro de outras comunidades que você passou. Possa ser que você, dentro da sua rede social, onde você consome muita informação, você pode estar sendo ensinado de forma errada sobre o Evangelho. E quando você recebe uma palavra dura do Senhor, você fica igual aos apóstolos. Você se apavora, você se entristece e muitas vezes fica até com medo de perguntar. E aí tem outro alerta que eu queria falar para vocês. Cuidado com a piedade cega. Cuidado com uma reverência muda onde te silencia. Isso é um alerta que eu quero falar para vocês aqui. Glória a Deus, porque servimos a uma comunidade que tem uma base teológica firmada na palavra de Deus. Mas tem muita gente que tem uma piedade cega perante os líderes. Tem igrejas que têm poder de autoritarismo em cima de uma pessoa, em cima de um pastor. Eles não são questionados, as afirmações deles, ninguém pode falar nada. Muitas vezes você vira um fanático acéfalo que só recebe informação e fica calado, com medo de perguntar. É uma reverência confusa, é uma piedade cega, sem enxergar a clareza que o Evangelho tem para você. E com isso, essas pessoas que vivem nessa comunidade, elas se mantêm no jardim da infância do Evangelho do Senhor Jesus, porque elas não se questionam,
elas não se perguntam, elas não vão examinar nas Escrituras, assim como a igreja de Berea, onde escuta e pergunta, e olha as Escrituras, e testifica daquilo que a palavra está falando com você. Então eu faço um adendo aqui para vocês. Vocês são cristãos, filhos de Deus, foi lavado pelo sangue de Jesus, frequenta o culto de domingo, bênção, mas tudo que é falado desse púlpito, verifique nas Escrituras. Tudo que é falado pelos líderes dessa igreja, questione em momento oportuno, porque você precisa tirar suas dúvidas. Você não pode se emudecer e achar que isso é uma piedade, que isso é uma reverência. Você está confuso a sua cabeça. A luz da palavra, ela traz luz e não escuridão. Tem que trazer clareza. Você tem que servir ao nosso Senhor, certo que você está servindo de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com aquilo que homens estão falando. Amém? Essa primeira verdade esquecida que a gente falou foi a missão do Senhor, uma missão de sacrifício, uma missão que Ele entende que tem que entregar a sua vida pelo Evangelho para que você possa verdadeiramente estar alinhado com a vontade de Deus. Eu quero ver com vocês agora a segunda verdade esquecida, e aqui é a verdadeira grandeza. Qual é a verdadeira grandeza segundo a palavra de Deus? Eu peço para que vocês acompanhem aí do verso 33 até o verso 37, que fala assim: E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntando-lhe, o que vocês estavam discutindo no meio do caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando a criança no colo, o colocou no meio deles, pegando nos braços e disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, não está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. A gente vai conseguir observar aqui nesse segundo ponto, nessa segunda verdade esquecida, que em momento atrás Jesus estava falando sobre autossacrifício, sobre se entregar, se esvaziar. E logo depois, os discípulos já começam a discutir e falar sobre autopromoção. Veja a contradição que tem na cabeça dos discípulos. Jesus fala sobre autossacrifício, os discípulos estão falando sobre autopromoção. Quem é grande, quem é o maior, quem tem mais poder. Engraçado que esse texto aqui, essa parte do texto, ela faz um contraponto com um exemplo de humilhação, de humildade que o Senhor teve perante a vontade de Deus, e ia até morte de cruz. Jesus acabou de afirmar a humildade que ele tinha, e os discípulos começam a falar agora e discutir sobre quem é o maior. Como é que você pode andar do lado do Cristo vivo, recebendo ensinamentos, recebendo um exemplo do próprio Senhor, e você ainda continuar brigando pelo seu próprio coração, pelas suas próprias vontades? Deixa eu falar para vocês, igreja, a gente não é diferente disso não. A gente não é diferente disso. Eu quero fazer um alerta, porque o orgulho ainda é o pecado que está encrostado muitas vezes dentro do seu coração. Você bate no peito e diz que não é orgulhoso. Reveja seus conceitos, olhe para dentro de você. O orgulho foi que lá atrás propiciou a queda do Satanás. Ele também foi uma das causas da queda dos nossos pais lá no Éden. O orgulho, ele muitas vezes é a base que esconde vários pecados na vida da gente. Muitos pecados se originam também por conta de um coração orgulhoso que a gente não consegue identificar. E nessa segunda predição, a gente já viu a primeira no capítulo 8, essa é a segunda vez que Jesus está falando que vai para a cruz, e também tem a terceira vez. E pasmem vocês, todas as 3 vezes que Jesus fala sobre um movimento de humildade, de obediência, de sacrifício perante a cruz, os discípulos eles já começam a ventilar as suas ambições de prestígio, de poder, de reconhecimento. Deixa eu refrescar a mente de vocês. No capítulo 8, quando Pedro vai lá e faz com o nosso Senhor, ele repreende o nosso Senhor, porque Cristo diz que tem que ir para a cruz. Ele repreende porque ele acha que o nosso Messias, o nosso Senhor, não poderia ser um Messias de sofrimento e de sacrifício. Ele esperava que o Messias fosse um Messias belicoso, um Messias que ia acabar com o poderio de Roma naquela época,
Ou seja, Pedro novamente não está olhando para a missão do nosso Senhor, que é o sacrifício, e está olhando com orgulho para o seu poder, para a sua proeminência que ele acha que o Messias deveria ter. Nessa passagem aqui, o Messias acabou de falar que ele morre, mas depois ele ressuscita. É sacrifício e sofrimento perante a vontade do Pai. E o que é que os discípulos estão discutindo? Quem é o maior? E mais à frente, no capítulo 10, a gente vai ter uma discussão de Tiago e João brigando para quem é que senta do lado do Senhor lá na glória. Veja como os discípulos eles não estão conseguindo ainda conectar o coração deles com aquilo que Jesus está falando para eles. E a gente continua caminhando sem entendimento da palavra. É Jesus falando sobre discipulado e a gente preocupado com o que o discipulado vai conceder a nós. Qual o benefício que isso vai trazer? Jesus aponta para o sacrifício e nós ficamos preocupados. Rapaz, mas qual o benefício que eu vou ter segundo isso aí? Essa é a realidade da nossa igreja. Muitas vezes a gente se relaciona da mesma forma como o nosso Senhor. A gente vem aqui, pessoal, na igreja, participa do culto, recebe palavras do Senhor, a palavra toca no nosso coração, a gente chora perante o Senhor, a gente louva Ele aqui. Muitos, quando saem do culto, falam: rapaz, hoje foi lapada, bicho, né? Muita gente não fala: hoje foi para mim, foi forte, meu Deus do céu, eu tenho que mudar minha vida. Recebe palavra do Senhor, mas o que acontece pouco tempo depois? Você já está preocupado no dia a dia, como é que você faz para ganhar a vida? Você já está preocupado no dia a dia para saber se você vai ter poder, vai ter riqueza. Não investe a sua vida verdadeiramente aos pés do Senhor. Fica preocupado em saber quem é o maior, o que é que eu posso fazer para que as minhas vontades se sobressaiam nas vontades do Senhor. Que possamos ficar atentos e não fazer como os discípulos, que uma hora recebem uma exortação, um direcionamento para uma vida com o Senhor de sacrifício, e momento depois eles já estão preocupados com o seu próprio coração, com as suas próprias vontades. E eles seguem para Cafarnaum, eles vão para uma casa. Engraçado que no texto, no original, o artigo aqui é definido, então é a casa, é algo muito pessoal deles e particular. Alguns comentaristas creem que essa casa é a casa de Pedro. E outra dentro que eu quero alertar vocês é que todas as vezes que aparecem casas, né, no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, a gente vai perceber que nessa casa está tendo ensino de forma mais intimista. Toda vez que você vê falando alguma coisa de casa, geralmente está ligado a ensino, de uma forma mais intimista. E novamente eu toco no ponto: será que a gente está sendo uma igreja que somente se reúne no dia de domingo, ou uma igreja que verdadeiramente procura ter um momento mais intimista com os irmãos, para que a gente possa aprender da palavra de Deus? Esse é um convite, novamente, para que a gente possa se envolver ainda mais com as fontes que a nossa igreja tem. E quando Jesus questiona aqui, os discípulos, eles guardam o quê? Silêncio. Cristo fala assim: o que é que vocês estavam discutindo aqui? E eles guardam o silêncio. E pessoal, em nome de Jesus, cuidado com o silêncio. Cuidado com o silêncio. O silêncio, algumas vezes, ela vai reverberar um sinal de sabedoria. Às vezes é sábio a gente segurar a nossa boca, frear a nossa língua, como o Tiago fala, ter domínio próprio. Mas muitas vezes esse silêncio é uma confissão sem palavras. Muitas vezes é sabedoria, mas nesse caso, quando Jesus fala assim: o que é que vocês estavam discutindo? Porque o nosso Senhor já sabia qual era o assunto. E eles fazem o quê? Silêncio. Cuidado com o silêncio, pessoal. Às vezes o silêncio em algumas indagações que o próprio Espírito Santo faz no coração de vocês, é uma confissão que vocês estão falando sem palavras. Alguém está me entendendo isso? Que possamos lidar verdadeiramente quando a gente é exortado e confrontado pela palavra de Deus. Impressionante que eles esquecem rapidamente o ensino e já começam a brigar para saber quem é o maior. Logo em seguida, pessoal, a gente vai ver aqui que Jesus se senta seguindo a exposição. E sentar naquela cultura antigamente era uma pessoa que ia ocupar a posição de mestre, de autoridade para ensinar alguém. E ele diz assim, ó: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Uma outra afirmação sobre essa mesma conduta, a gente vai ver do apóstolo Paulo em Filipenses.
Se Jesus falou aqui, ó, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses no capítulo 2, ele fala assim, ó, nada faça por ambição egoístas ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Deus está fazendo um convite aqui para você entender onde é o seu lugar no reino. É lugar de servo, é lugar de humildade. Os últimos serão os primeiros. Se te pedir uma túnica, entrega também a capa. O reino é de ponta cabeça. Aquele que quiser ser o Senhor tem que ser o quê? Servo. E a palavra servo aqui no grego, no original, quer dizer diáconos, que é a mesma palavra que dá origem à diaconia, que geralmente a gente está acostumado na parte eclesiástica aqui da igreja, que significa uma pessoa que tem uma devoção pessoal, amando ao próximo, muito diferente de um servo que serve por escravidão, por imposição. Esse serviço aqui é porque você ama ao próximo, você tem humildade para se submeter em serviço ao próximo. Nessa cultura, nessa época, cultura helênica dos gregos, a gente poderia examinar que o ato de servir era um ato indigno. Imagine Jesus ensinando isso nessa época. Vocês têm que ser o último para querer ser o primeiro. E vocês têm que ser servo de todos. Servir, pessoal, eu queria alertar essa igreja, é uma manifestação visível do amor de Deus. Servir, aquilo que você faz para o Senhor, principalmente dentro do corpo de Cristo, é uma manifestação visível do amor de Deus. Às vezes alguém pode ter sido ferido dentro de outra igreja. Tem pessoas na nossa comunidade que muitas vezes passaram por situações onde realmente foram feridos em nome de Deus em outra igreja. E muitas vezes não querem se envolver com o serviço por conta dessas feridas. E verdadeiramente eu tenho empatia com vocês, eu compreendo. Mas uma verdade eu posso dizer para vocês, se vocês foram feridos em nome de Deus pelo corpo de Cristo, só tem um lugar que vocês podem ser restaurados, é também no corpo de Cristo. Aquele que se fere com a igreja e abandona a igreja, quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, não procura outra comunidade, pelo contrário, ele nunca vai ser restaurado. Deus deixou como ferramenta o Espírito Santo e o corpo de Cristo, para que a gente possa suportar uns aos outros, conduzir uns aos outros aos pés do Senhor. Se você foi ferido, meu irmão e minha irmã, em outra igreja, e você está na nossa igreja hoje, e isso é um empecilho para que você possa servir ao Senhor, eu te digo em nome de Jesus, você está numa igreja sadia, uma igreja que tem uma teologia, que entende que o serviço é importante, que temos empatia com a sua situação, mas cremos verdadeiramente que você é também restaurado dentro do corpo de Cristo. É servindo a Deus, é em comunhão. Muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de estar mais próximo com o irmão dentro da igreja, em comunhão, e com isso partilhar de um cuidado mútuo que o Evangelho nos proporciona. É servir, não somente no corpo de Cristo, mas servir ao próximo, com amor ao próximo, com dedicação, com humildade, sendo servo de todos. Isso é o que a palavra vai falar para a gente. Eu gosto quando o James Edward, ele faz uma abordagem sobre o servo e o serviço em seu comentário bíblico do Evangelho de Marcos. Eu vou falar aqui da forma como está no livro, e eu quero que vocês fiquem atentos a essa afirmação que eu achei muito importante. Ele fala assim, ó, a grandeza no serviço para Deus não está reservada para os talentosos e privilegiados. Antes, ela se apresenta a todos os tementes ao Senhor, nas tarefas mais simples e humildes no serviço aos outros. Na realidade, quanto mais comum e mais humilde a tarefa, maior a ação, pois a humildade é a essência daquele que disse. A humildade é a essência do nosso Jesus que disse, mas eu estou entre vocês como quem serve. O serviço aos outros é o principal caminho por meio do qual os cristãos imitam e cumprem a missão do nosso Senhor Jesus. É ser servo um do outro, é se humilhar, é se rebaixar ao nosso Senhor, ao reino, entendendo que sem esse coração humilde para servir,
cheio da sua prepotência, cheio de ego muitas vezes, você está perdendo uma boa parte do evangelho que você não está aproveitando, que é a comunhão entre os irmãos, é ser sustentado um pelos outros, é ser guiado pelo Espírito junto com outras pessoas. Como é bom, como é agradável servir ao Senhor junto de tantas pessoas que, em meio às suas debilidades, em meio às suas dificuldades, pecadores que nós somos, porque nós somos santos, porque estamos em processo de santificação, mas todos aqui pecam, todos aqui têm falha, desde o último membro que entrou na igreja até o nosso pastor Thomas, todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Mas isso não deixa a gente imputado de servir ao nosso Senhor, de servir ao próximo, porque Deus, Ele podendo fazer a obra dEle por completa, somente através da força dEle, Ele chama a gente para ser o quê? Cooperador da sua obra. Amém? O grande desafio é você ser grande para as coisas de Deus, e não você ser grande para o mundo. Ser grande, isso toca no nosso coração, isso enche, isso mexe com o nosso ego. E muito cuidado, porque tem muitas falácias que estão falando justamente isso, sobre você ser grande, sobre você ter poder, sobre você ter notoriedade perante o mundo. Mas o grande desafio é você ser grande verdadeiramente para as coisas de Deus. Olha o alerta que o Provérbios 16, 18 vai falar para a gente. Ele fala assim, ó: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Lembra quando o nosso Senhor estava lá na última ceia, estava com os discípulos, e Ele faz o quê? Ele pega uma toalha, lava os pés de todos, e no final Ele fala assim: agora vocês façam o mesmo que eu estou fazendo. Quem quer ser Senhor tem que ser o quê? Servo. E Pedro fala assim: Senhor, eu não posso fazer isso não. Ele falou: meu filho, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Nosso Cristo é o maior exemplo de simplicidade. Igreja, em nome de Jesus, quantos aqui têm um chamado tremendo do Senhor? Quantos aqui têm um chamado tremendo para gastar a sua vida em nome do Evangelho? Quantos de vocês, homens e mulheres aqui, têm chamados para ser um arauto do reino nessa geração? Mas não consegue compreender e fica deixando se levar pelo coração ganancioso, muitas vezes buscando tudo aquilo que o mundo pode te oferecer, tudo aquilo que o resultado humano pode te oferecer, e perdendo tempo de servir ao Senhor. Muitos aqui têm chamado do Senhor, e eu vou dizer mais, tem pessoas aqui que têm vocação para ministério, tem pessoas aqui que têm habilidades que Deus colocou para que você possa servir o reino através da sua habilidade. Mas, meu irmão, abra os olhos de vocês estão perdendo tempo de trabalhar, de servir aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Para de investir tempo, o tempo todo, em coisas que não te levam para o reino, esforços demais, gasta todo o dinheiro, com tudo para ter uma vida brilhante perante ao mundo, ter uma vida bem sucedida. A palavra de Deus fala que do que adianta você ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma. Será que você é um crente que vem dia de domingo, dá um glória a Deus, levanta a sua mão e segunda-feira você está pouco se lixando com a sua vida com Deus? Você está pensando que o serviço ao Senhor só se resume somente a um serviço que você faz aqui? E quem é você dentro de casa? E quem é você no seu trabalho? E quem é você dentro da sua família? Com o coração soberbo, cheio de vaidade, buscando eminência, notoriedade, reconhecimento, eu posso dizer para vocês, vocês estão perdendo de servir ao único Deus que existe, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Muitas vezes você lidar com atos de obediência para um patrão, mas para com Deus você não cumpre aquilo que Ele já colocou no seu coração. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? O que é que Deus já falou contigo para deixar? O que é que Deus já pediu para você para renunciar? O quanto que Deus está pedindo para você gastar a vida pelo Evangelho, você só está correndo atrás das suas próprias coisas. Eclesiastes diz que isso é como vento, meu irmão, é poeira, vai embora, acaba.
Mas a palavra de Deus não, ela é eterna. Essa palavra é eterna. Bem, Jesus continua o seu ensinamento, né? E ele agora, continuando a falar sobre a grandeza do reino, no verso 33 ele fala assim, ó, ele pega uma criança, coloca no meio deles, pelos braços, e diz: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. A gente pode estar enganado, se naquele tempo a cultura grega, ela lidava com a criança como se fosse algo que deveria ser enaltecido. Pelo contrário, naquele tempo, pessoal, deixa eu lembrar vocês, existia uma mortalidade infantil muito grande, e também existia uma necessidade muito grande do trabalho humano. Então crianças e mulheres eram deixadas de canto. Então não tem como pegar a criança aqui e colocar como um exemplo de inocência e pureza. Não tem como enquadrar essa passagem como a criança, como uma pureza e inocência, pois as crianças também já nasceram com o pecado original, pessoal. O que Cristo está falando aqui é muito mais de uma criança fraca, incapaz de cumprir a lei, uma criança que consegue compreender a sua insignificância, que se humilha. Esse é o verdadeiro significado que ele está falando aqui. E engraçado, e eu quero deixar ambientado vocês, em alguns manuscritos daquela época, a gente conseguia ver que eles tinham essa importância com ordens e lugares que você sentava, por exemplo. Ele achava que nos céus, aqueles que eram mais justos, iriam ver o rosto de Deus mais perto, usando um verso como o Salmo 11:7, que fala que os retos verão a sua face, e eles faziam as suas reuniões como se fosse um prelúdio daquilo que ia ter na terra. Então, por exemplo, na entrada de governo lá, entravam os sacerdotes, os levitas, depois toda a comunidade, e no final entravam as crianças, para quê? Para as crianças saber o lugar que ela tem perante a comunidade. Mas Jesus não, Jesus ele é pedagógico, ele traz a criança para o centro, mostra ela como um exemplo pedagógico e quebra ali uma cultura através do evangelho puro e simples. Ele mostra ali qual é a verdadeira grandeza do Senhor, sendo humilde e dependente em obediência ao Senhor. É uma simplicidade de uma criança que está livre de ambições humanas. E eu pergunto para vocês, qual é o exemplo de humildade que a gente está dando para essa geração? Qual é o exemplo de simplicidade que a gente está dando aos nossos filhos? Esse é o reino de ponta cabeça. Não é quem é o maior, não é o que tem mais poder, não é o que manda, não é o que tem mais riqueza. Jesus ensina no Sermão do Monte que bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, que entende a sua miserabilidade, bem-aventurados os mansos pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. O convite aqui é para você reconhecer verdadeiramente onde é o seu lugar no reino. Como se relacionar com Deus, entendendo que ser servo é aquela posição que Deus quer que você seja, para com o próximo, cuidado com aqueles que têm verdadeiramente a necessidade de ser cuidado. Verso 37, ele diz que quem recebe a criança em seu nome também está recebendo não somente a ele, mas o Pai que está nos céus. Tem uma passagem muito conhecida que Jesus fala uma parábola, que o rei vai indagar os justos, e ele fala assim: rapaz, quando eu tive fome, vocês deram o que comer, quando eu tive sede, vocês deram o que beber, quando eu estava nu, vocês me deram o que vestir. E eles perguntam: mas Senhor, como é que a gente fez isso? Ele foi: fazendo a mim, e vocês fazem a ele. E ele completa o verso dizendo assim, ó: o que vocês fizeram aos menores irmãos, a mim vocês estão fazendo. O que a gente pode compreender, pessoal, é que a gente servindo ao próximo, a gente cuidando daquelas pessoas que são incapazes, das pessoas que são mais necessitadas, das pessoas que são mais vulneráveis, a gente entende que isso você não está fazendo para o seu bel prazer, para contar pontos perante a comunidade do Senhor, nem muito menos para agradar a igreja física, institucional que você está servindo. Tudo que você faz, você está fazendo e está agradando o próprio Senhor Deus. Tudo, não somente a Cristo, mas aquele que o enviou, também está recebendo esse ato de adoração. Amém? A terceira verdade esquecida que eu quero adiantar com vocês é o verdadeiro pertencimento. Aqui João, ele fala assim, ó: vimos um homem que está expulsando demônios em
teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. E Jesus fala, não impeçam, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós está a favor de nós. E aqui a gente tem mais um ensinamento esquecido. A gente tem que compreender, pessoal, que a missão do Senhor, ela é muito maior do que a nossa própria denominação, do que a nossa própria tradição e os exclusivismos que a gente cria dentro da nossa comunidade. A gente esquece o que devemos fazer em prol do reino, muitas vezes se envolve com a igreja, esquecendo o que deve fazer, mas quando outra igreja faz, você é o primeiro a criticar, você é o primeiro a julgar, somente porque quem está fazendo não é da sua igreja, quem está fazendo não é da sua patota, quem está fazendo não é da sua religião, e isso é um alerta para a exclusividade do crente. João, ele faz esse relato, pense comigo. No domingo passado, a gente entendeu que eles não conseguiram expulsar o demônio. E agora João, ironicamente, vai questionar Jesus, porque tinha alguém que estava expulsando demônios, e não era um dos seus. Veja como o coração do homem está inclinado a criticar e a julgar, só porque não faz parte da sua igreja, só porque não faz parte do seu grupo, só porque não faz parte da sua fonte, só porque não faz parte da sua religião. Esse homem que está aparecendo nessa palavra aqui, com certeza era uma pessoa que recebeu a palavra de Deus, entendeu dos ensinamentos de Jesus, entregou o seu coração a Cristo, mas não fazia parte das pessoas que estavam mais próximas naquele momento. Mas era uma pessoa que estava falando em prol do Senhor e fazendo com que o reino avançasse, para que o nome do Senhor fosse reconhecido. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês vêm olhando, criticando ações de outras comunidades que não te aproxima, que você consequentemente deveria estar fazendo, mas você não está fazendo? O que é que você vem criticando? Às vezes apontando, conversando, às vezes usando rede social para fazer isso. Quantas pessoas que é da igreja eu vejo entrando na rede social para ficar como um hater, falando de tal denominação por conta disso, daquilo. Esse ensinamento, pessoal, de Jesus aqui, ele não está dando um exemplo de uma pessoa que é herética. Jesus não compactua com nenhum ensinamento que vai de acordo e de encontro à palavra de Deus. Mas todo aquele que fala em nome de Jesus, todo aquele que realiza, por exemplo, um milagre, expulsa demônio em nome de Jesus, isso não faz mal para o nome do reino. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar mais na frente das suas cartas a mesma situação. Pessoas que estavam realizando obras, dizendo que era em nome de Jesus, ele fala, meu irmão, deixa esse pessoal fazer. É bênção, meu irmão, é para o reino. Mas Jesus, ele não está querendo aqui autorizar e compactuar com alguns tipos de doutrina que fere a palavra de Deus. Com certeza, se não tem unidade, se não tem verdade, alinhamento com a palavra de Deus, Jesus não é de acordo, mas ele também não é intolerante e religioso. Ele compreende que a igreja do Senhor avança usando quem ele quer, como ele quer, da forma como ele quer. A própria Bíblia vai mostrar para a gente que o rei Ciro da Pérsia, ele é usado por Deus para liberar os cativos da Babilônia. Deus usou até uma mula. Deus usa quem ele quer, da forma como ele quer. Mais à frente, no verso 40, vai dizer que quem não é contra nós está ao nosso favor. Na verdade, aqui não é uma preocupação com quem é um dos nossos, quem é do seu grupo, né? Pois se está fazendo para o reino, é bênção para o Senhor. O problema e a exortação do nosso Senhor é aquele que faz contra o reino, contra a palavra de Deus. Precisamos entender que Deus, ele age além dos limites da sua cegueira espiritual em relação à sua tradição, à sua igreja. Deus está muito mais aquém do seu conhecimento. Não olha para obras que vocês estão vendo, que não fira a palavra de Deus e fica apontando o dedo, criticando, não. Procure entender o que é que Deus tem para a sua vida e cumpra a palavra de Deus. Jesus aqui, ele termina falando sobre um copo d'água.
ele fala que quem der um copo d'água em seu nome por pertencer a Cristo, de modo nenhum perderão a sua recompensa. Copo d'água, assim como naquela época, assim como de hoje, é um sinal de hospitalidade. E a palavra de Deus lá em Provérbios fala que, tipo, se até o teu inimigo tiver fome, dá o que comer. Se teu inimigo tiver sede, dá o que beber. É você ter um coração rendido ao Senhor, humilde, servo, para entender que o pequeno gesto é recompensado pelo Senhor. Aqui é o valor do serviço pequeno. É o valor de coisa que muitas vezes os seus olhos falam assim, só isso? Um serviço pequeno, algo que você não consegue enxergar valor, mas se é feito para alguém que representa um grande Deus, é para o Senhor. Que possamos ter ainda mais humildade a lidar da forma como a gente serve as pessoas, da forma como a gente conduz o nosso coração em relação ao obediente à palavra de Deus. E ainda temos recompensa, porque no final do verso 41 ele fala assim, ó, de modo nenhum perderá a sua recompensa. A recompensa de Jesus não é somente algo relativo a essa terra, como a gente já falou aqui hoje, ela transborda para a eternidade. É recompensa da era vindoura, é o evangelho que irá te direcionar todo o tempo para a eternidade. Como é que você tem gastado a sua vida? Como é que você tem entregado verdadeiramente o seu serviço, o seu coração, as suas energias, as suas reservas para o Senhor? O quanto que essa sensibilidade de ser grande perante os outros vem tomando conta do seu coração. E o quanto que a gente tem que compreender que não existe limites para a obra do Senhor, onde você cria falsos pertencimentos, achando que somente a sua igreja, a sua comunidade pode fazer algo em prol do Senhor. Algumas verdades estão sendo esquecidas. E essa palavra veio hoje para que a gente pudesse sair daqui hoje, certo, que a grande verdade está na missão do Senhor, que a grande verdade no reino está em servir ao próximo, e que não existe pertencimento exclusivo da palavra de Deus. Quando chegar o dia da glorificação, que a gente vai se encontrar com o nosso Deus, cuidado, você pode até se apavorar. Possa ser que você veja pessoas lá que você hoje aponta o dedo e fala assim, rapaz, aquele não é crente não. Ou possa ser que você até se assuste, dizendo assim, meu Deus, eu cheguei. O reino de Deus não tem limite de pertencimento. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Eu convido a igreja a ficar de pé, a gente cantar mais um louvor para que a gente possa adorar o nosso Senhor, entender o que a palavra de Deus já colocou a semente nos nossos corações. Nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo
Pai eterno, glorioso Deus, Pai, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor converta os nossos corações, Pai, a entender que a obra do Senhor não se reduz à nossa vontade, Pai. Ó Senhor, quebra corações dessa noite. Ó Senhor, converte corações para entender que Tu és o centro, Senhor. Senhor, precisamos entender que a grandiosidade, Senhor, perante ao reino não está em nós, mas está em Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, identificar, Senhor, aquele orgulho que está em nosso coração, Pai, que nos impede, Pai, de compreender que o primeiro no reino dos céus é o último, Senhor. É aquele que serve, Pai. É aquele que se entrega por inteiro pela Tua palavra, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, verdadeiramente a renunciar, Senhor, o nosso coração, Pai, carregar a nossa cruz, Pai, e Te seguir verdadeiramente, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa boca, Pai, seja aberta para que possamos verdadeiramente glorificar o Teu nome, Senhor, e não para criticar, Senhor, pessoas que estão fazendo em prol do Teu reino, Pai. Nos dá, Senhor, um coração sensível, Senhor, uma mente aberta para compreender o Teu Evangelho, Pai, e trilhar, Senhor, essa vida aqui na terra, Senhor, baseado, Senhor, na Tua verdade, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não somente exorta, mas ela consola e ela dá direção, Pai. E vemos aqui, Senhor, nessa passagem, que Deus é um Deus que morre, mas é um Deus que ressuscita. Deus é um Deus que orienta a nos servir em humildade, mas diz que não, Pai, não ficaremos sem recompensa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos tira, Senhor, dessa terra, os nossos olhos dessa era, Senhor, e coloca os nossos olhos para a eternidade, Pai, para que possamos, Senhor, verdadeiramente, Pai, ser peregrinos nessa terra, Pai, te servir com toda a verdade, com todo o amor, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Que essa semente, Pai, frutifique em nossos corações, Pai. E que possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, estar cada vez mais alinhado com o Teu coração, Pai. É isso que te pedimos, Pai. Que a graça do Senhor de Jesus acompanhe toda essa igreja, Pai. Que o amor eterno de nosso Deus possa cobrir, Senhor, todas as nossas iniquidades, Pai. E que a consolação do Espírito Santo, Pai, nos acompanhe, Senhor, para cada dia vencer a batalha contra o pecado, Pai, matar a nós mesmos, Pai, e viver para a Tua glória, Pai. É isso que te pedimos, Pai, e quem concorda diz amém. Glória a Deus, Deus abençoe, uma semana abençoada na presença de Deus. Deus abençoe.